Afinal de contas, professor, como que eu tenho que preencher o meu termo de compromisso de estágio, seja ele obrigatório ou não obrigatório? Vamos falar hoje sobre os 12 passos principais ao qual você, aluno, você, estudante, você, discente, deve então fazer para preencher corretamente o seu termo de compromisso e não sofrer nenhum constrangimento pelo indeferimento e ter que pegar novamente com a concedente as assinaturas, né, ou preenchimento novamente do termo de compromisso. Primeiramente, devemos entender que esse termo de compromisso ele é celebrado entre você, estudante, a concedente e a própria Uninter. Até mesmo se você tem algum agente de integração, ou seja, o CIE, a Superestágio, a IEL ou outra agente de integração, que é uma empresa que faz esse processo de mediação, que capta os estagiários, né, oferece alguns elementos para eles, até mesmo às vezes até alguns cursos para esses estagiários para se qualificarem melhor, para que possam então estar indo a campo com um pouco mais de qualificação. Mas muitas vezes ela vai fazer também esse processo administrativo de meio de campo entre a academia, a escola, a unidade concedente de modo geral e a própria instituição de ensino superior. Então é muito importante que você, aluno, que se você tem esse documento da própria IEL, do CIE, por exemplo, que você preencha os dados da CIE no próprio AVA em si ou encaminhe junto ao seu termo de compromisso no próprio link quando for aberto do seu preenchimento para que possa então legitimar todo esse processo administrativo. Mas esse processo então de termo de compromisso, ele vai então firmar a sua vigência de estágio, a sua carga horária, as suas atividades a qual você vai estar fazendo, a sua apólice de seguro, que é muito importante, principalmente se é um estágio não obrigatório. Lembrando que por lei de estágio cabe à concedente oferecer o número da apólice e o nome da seguradora, que é o seu seguro de vida durante aquele período que você vai estar então ali estagiando, que é responsabilidade então de cada uma das partes, para que resguarde então todos os seus direitos enquanto estagiário em si. E para obter esse termo de compromisso, você, estudante, então deverá seguir basicamente esses 12 passos. O primeiro passo é justamente você, como estudante, acessar o seu AVA, né? Um segundo passo é você, estudante, ir lá na disciplina de estágio, por exemplo, se é um estágio obrigatório que em certo momento vai aparecer que faz parte da sua grade curricular, vai aparecer lá com 30%, com 40% de desempenho do seu estágio, do seu curso em si, irá aparecer para você então esse estágio obrigatório. O não obrigatório, a partir da segunda, terceira semana de inscrição do seu curso, você já tem direito a preenchimento do termo de compromisso de estágio, o não obrigatório remunerado. E um terceiro passo, onde você vai justamente na aula, né, chamada termo de compromisso, você vai verificar a carta de apresentação que está disponível, esse informativo que você deve preencher junto com a concedente, que vai fazer esse processo burocrático, vai formalizar esse processo entre a unidade concedente e a própria instituição de ensino. Um quarto passo seria justamente, após esse preenchimento desse informativo, você deve então clicar lá no ícone Trabalhos. E então, você como estudante, agora como quinto passo, clicar na chamada referente ao período de entrega, então. E com isso, como sexto passo, você, estudante, deverá clicar então no termo de compromisso. Sétimo passo, preencher todos os informativos desse estágio, né? Os seus dados pessoais já estão escritos lá, você deve apenas clicar e preencher referente ao CNPJ da empresa, referente ao CEP, clicando no CEP já vai aparecer os dados da concedente, número, e-mail, o nome do supervisor técnico, que se é uma escola, por exemplo, você vai colocar o nome da supervisora da creche ou da escola e da educação básica, né? Se é uma academia, você vai colocar o nome do gerente da academia, que será o seu supervisor, então, naquele momento. Como oitavo passo, você, estudante, então deve clicar em gerar a ficha. Então, depois que você colocou os dados da concedente, colocar lá os horários que você deve fazer esse estágio, reforço, é no máximo 6 horas por dia,
30 horas semanais. Se você, às vezes, vai fazer um estágio de 4 horas numa instituição, você ainda pode fazer um aditivo, ou seja, um acréscimo, uma adição, como o nome sugere, de mais 2 horas para fechar, então, as suas 6 horas. Se você, por exemplo, tem já 4 horas como instituição e quer acrescentar mais 4 horas, não pode. Você deve, então, ajustar para que faça no máximo 6 horas por dia, 30 horas semanais, então, o que preconiza a própria lei de estágio. E após você, então, gerar essa ficha, você como estudante vai imprimir essa ficha e como 10º passo, você deve levar essa ficha impressa à própria unidade concedente do seu estágio para recolher as assinaturas e o carimbo da concedente. Mas, professor, a minha creche, a minha escola, a minha academia não tem carimbo. Como é que eu faço? A diretora ou a supervisora deve então dar a sua assinatura e colocar de forma escrita o CNPJ dessa concedente. Após isso, você estudante deve então digitalizar esse documento, lembrando, é digitalizado. Alguns aplicativos de celular você consegue escanear e digitalizar em PDF esse documento. Não é uma fotografia. E certifique-se que todo esse documento está bem enquadrado, todos os dados aparecem de forma legível e não rabiscada ou não fosca. Então, todas as folhas, as 2, 3, 4 folhas desse termo de compromisso, todas elas devem estar legíveis e bem enquadradas. Qualquer tipo de mau enquadramento ou qualquer tipo de rasura que tenha nesse termo de compromisso acarreta justamente no indeferimento, a não aceitação desse seu termo de compromisso. E tudo isso deve estar devidamente assinada por entre as partes, tanto a concedente quanto você, como estagiário, tem um campo específico para você, então, assinar. Lembrando que se muitas vezes o seu termo de compromisso estiver lá algum espaço referente à central de estágio da instituição de ensino, é referente à central da Uninter, que vai então colocar a sua assinatura digital. Não é o polo de apoio presencial e nem o orientador educacional que irá colocar a assinatura, mas sim esse espaço você deve deixar em branco, que quem irá dar a assinatura digital é a central de estágio da Uninter, e junto com o coordenador do curso específico. Por exemplo, se você é da pedagogia, é a professora Gisele do Rócio. Se você é do curso de educação física, é o professor Marcos Ruiz. Se você é do curso de humanidades, é o professor Cícero, por exemplo. Tá? E logo isso, você vai então aguardar a análise desse documento e se o termo então for deferido, você como estudante deve iniciar então as suas atividades no campo de estágio específico. E agora eu chamo a sua atenção ao que é muito importante. É que a utilização de termo de compromisso em modelo antigo acarreta no indeferimento. Então você deve colocar o termo de compromisso do modelo mais atualizado possível. O início do estágio antes do deferimento também do termo implica no cancelamento das suas atividades. Então você somente poderá começar o seu estágio após justamente o seu termo de compromisso for deferido. Por mais que você faça, por exemplo, numa instituição pública, que a Secretaria de Educação já deu realmente a liberação para que você possa fazer o estágio, mas mesmo assim, você como estudante deve ir ainda à escola, por exemplo, coletar esses dados de CNPJ, CEP, e-mail, nome do supervisor, número, telefone, e para colocar no seu termo de compromisso. E você somente vai começar nessa escola após o seu termo de compromisso então for deferido. Aí sim o seu estágio está, digamos, valendo as suas 20 horas, 30 horas, conforme pede então o seu manual de estágio. Que é uma pergunta muito comum, Mas professor, quantas horas eu tenho que fazer, tenho que preencher no meu termo de compromisso? Vejo que na carga horária total do meu estágio fala lá em 200 horas, fala em 100 horas, 300 horas muitas vezes, mas verifique quanto que na prática você tem que fazer. O restante se refere à parte teórica, como visualização de vídeos, leitura de manuais, os encontros que você teve presencialmente no polo de apoio presencial para conversar com o seu orientador, mas na prática
prática em si, aquilo que você vai colocar no termo de compromisso, se refere muitas vezes, se pensarmos nas licenciaturas agora em 2023, são 12 horas de observação participativa e 8 horas de atuação, ou seja, 20 horas totais. E esses detalhes de 12 por 8 você vai preencher principalmente na sua ficha de frequência. E o termo de compromisso, após o preenchido e gerado no AVA, então, deve ser postado com as devidas assinaturas no prazo de 5 dias. Mas, professor, eu fiquei doente, não consegui assinar, vou precisar mandar algum atestado? Não adianta, tá? Você deve preencher novamente, por mais que tenha às vezes um feriado nesse meio de campo, por exemplo, então se atente a preencher o seu termo, já imprimir e no tempo de 5 dias coletar as assinaturas e enviar justamente no seu AVA. Após isso, se você não conseguir nesse tempo hábil, o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ele zera o seu termo de compromisso e você deve então enviar um novo documento. E esse termo de compromisso, ele tem um período, uma validade de 12 meses. Então se atente, a partir do momento que você enviou o termo de compromisso, se atente aos outros documentos necessários, como plano de ação, ficha de frequência, o próprio relatório. Acredito que com um tempo hábil de 6 meses dá para cumprir todos esses processos então administrativos e pedagógicos. Passou 12 meses, por mais que você tenha todo o processo já encaminhado, ficha de frequência, plano de ação, mas se você não enviou o relatório e ele não foi validado, em 12 meses o próprio sistema zera o seu termo e você tem que entrar muitas vezes com um regime tutorial, ou seja, fazer a disciplina novamente. Então se atente a esses prazos e a essas datas. Joia? Muito obrigado, agradeço a presença de todos vocês aqui. Encerro com vocês no YouTube e continuo com vocês aqui no Google Meet. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.